Foi um acidente trágico. O avião estava pesado demais. Azar de um destino cruel. Durante décadas foi isto que nos venderam sobre a noite de 4 de dezembro de 1980. Dizem-nos que Francisco Sá Carneiro, o líder que estava a fazer tremer o sistema revolucionário em Portugal, morreu simplesmente porque o seu avião não aguentou a descolagem. Parece uma mentira conveniente que serve para manter no escuro o maior atentado político da nossa democracia. Neste vídeo vamos rasgar esta página. Vamos mostrar quem era o homem que desafiou generais e elites hipócritas em nome da liberdade. Vamos ver como a sua coragem pessoal incomodou tanto a esquerda como o sistema de Belém. E vamos olhar para os destroços de Camarate para perceber que o que caiu naquela noite não foi apenas um Cessna, mas a última grande oportunidade de Portugal ter um líder sem medo. Se estás farto da história oficial e queres conhecer o homem por trás do mito, fica por aí, porque esta é mais uma Páginas Rasgadas. Antes de continuarmos, não te esqueças, deixa o teu like e o teu comentário, porque isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Para percebermos o que aconteceu em Camarate, temos de perceber quem era o homem que subiu para aquele avião. Francisco Sá Carneiro não era o típico político de gabinete cinzento e mole que nos habituamos. Ele era um autêntico furacão. Um homem do norte com um temperamento impaciente e uma clareza de ideias que fazia tremer o sistema. Sá Carneiro começou a incomodar muito antes de ser primeiro-ministro. Já na primavera marcelista, como deputado da chamada ala liberal, ele tentou reformar o regime por dentro. Percebeu rápido que aquilo era um beco sem saída e bateu com a porta. Ele não estava ali para fazer figura de corpo presente. Ou era para mudar a sério, ou não contassem com ele. Depois do 25 de Abril, enquanto muitos se acobardavam perante a vaga revolucionária e o PREC, o tal processo revolucionário em curso, Sá Carneiro fundou o PPD, atual PSD. Ele recusou-se a aceitar que o destino de Portugal era passar de uma ditadura de direita para uma ditadura de esquerda. Ele queria um Portugal europeu, livre, mas com valores. Ele era a voz daqueles que não queriam o socialismo de fachada que a elite de Lisboa tentava impor a todo o custo. Era um homem de rupturas. Se achava que o partido estava a desviar-se dos princípios, ele saía. Se achava que a estratégia estava errada, confrontava. Chamavam-lhe instável, mas a verdade é que ele era apenas íntegro. E essa integridade atraía as massas, mas criava inimigos mortais nos corredores do poder. Ele não era controlável. E num Portugal que ainda cheirava a pólvora da influência soviética, um líder incontrolável e com o apoio do povo era um perigo real para muita gente. É importante saber que Sá Carneiro tinha uma visão muito clara sobre a descolonização. Ao contrário da forma caótica e, em alguns casos, criminosa, como o processo foi conduzido por outros, ele defendia uma transição que respeitasse quem lá estava e os laços com Portugal. Esta postura valeu-lhe ataques ferozes dos militares mais à esquerda, que o viam como um obstáculo ao entreguismo ideológico. Se o sistema achava que Sá Carneiro era apenas um deputado barulhento, em 1979 teve um choque de realidade. Sá Carneiro percebeu que a direita em Portugal estava fragmentada e acanhada, pedindo quase desculpa por existir. E ele disse: basta. Uniu o seu PPD ao CDS de Freitas do Amaral e aos monárquicos de Ribeiro Teles e criou a Aliança Democrática. A AD não foi apenas uma coligação eleitoral, foi uma declaração de guerra ao status quo revolucionário. Sá Carneiro não queria gerir o que os socialistas e os militares de Abril tinham deixado. Ele queria reformar a Constituição, queria despartidizar a economia e devolver Portugal aos portugueses. O seu slogan era claro: mudar de vida. E o povo, cansado das filas, da inflação e da instabilidade do pós-25 de Abril, respondeu. Sá Carneiro vence com maioria absoluta. Foi um balde de água fria na elite de Lisboa que achava que o país seria eternamente um laboratório de esquerda. Como primeiro-ministro, ele era imparável. Trabalhava 18 horas por dia, atropelava a burocracia e não tinha medo de confrontar o então Presidente da República, Ramalhianes, e o Conselho da Revolução, um órgão de militares que agia como polícia da democracia. A grande batalha de Sá Carneiro era a revisão constitucional. Ele sabia que enquanto a Constituição dissesse que Portugal estava a caminho do socialismo, o país nunca seria uma democracia europeia moderna. Lembra-vos alguém? Ele queria retirar o poder de veto aos militares. Esta obsessão em devolver os soldados aos quartéis e dar poder aos civis eleitos foi, para muitos analistas, a sua sentença de morte política.
ou física. Ele estava a tentar tirar o tapete aos homens que ainda detinham as armas. A vitória da AD foi considerada proibida por muitos setores que viam Sá Carneiro como um perigoso reacionário. Um termo que a esquerda adora usar para quem não baixar a cabeça, assim como fazem com os istas de hoje em dia. Os tempos mudam, as histórias só se repetem. Mas ele não era reacionário. Ele era um reformista com pressa. E essa pressa, malta, começou a gerar um nervosismo ensurdecedor nos corredores escuros do poder. Antes de continuarmos, uma pausa estratégica para alimentar este corpo que carrega tanta lucidez. Sim, é a altura da Prozis. E não é só para a malta do ginásio, isso é conversa de quem nunca abriu o site. Tu tens lá barritas, cookies, coisas indulgentes, coisas práticas, coisas para quem treina e, claro, bué da roupa e cenas para a cozinha. No checkout colocas o cupom de Sousa Viegas e pronto, 10% de desconto. E agora sim, continuemos. Se pensam que o cancelamento é uma invenção moderna, enganam-se. Em 1980, o sistema de Belém e esquerda hipócrita uniram-se para tentar destruir Sá Carneiro através da sua vida privada. O pecado, ele estava apaixonado por Senu, uma dinamarquesa culta, independente e fundadora da editora Dom Quixote. O problema é que ambos eram casados, embora estivessem em processo de separação. Num Portugal que ainda vivia sob o peso de uma moralidade rígida de Salazar, um primeiro-ministro que vivia em pecado era um alvo fácil. Os seus adversários esfregavam as mãos, achavam que tinham ali o trunfo para o derrubar. Mas Sá Carneiro, fiel ao seu estilo, não se acobardou. Ele não era de meias verdades. Ele assumiu-se nu perante o país. Ele levava para os atos oficiais, tratava como a sua mulher e chegou a dizer uma frase que ficou para a história. Se para ser primeiro-ministro tenho de abdicar da minha felicidade pessoal, então não sou primeiro-ministro. Isto nunca havia sido dito. Ele colocou a sua integridade e o seu amor acima da conveniência política e ele não vendia a alma por um voto. O casal tornou-se o símbolo de um Portugal que queria ser moderno, mas que ainda estava preso a preconceitos. Eles eram belos, corajosos e frontais. E como sabemos, a frontalidade no ninho de víboras políticas costuma pagar-se caro. Chegamos à noite que mudou Portugal. Estamos no dia 4 de dezembro de 1980, faltavam apenas 3 dias para as eleições presidenciais. Sá Carneiro, o primeiro-ministro que não sabia baixar a voz, estava em plena campanha para apoiar o seu candidato contra o general Ramalhães. O clima no país era de uma tensão elétrica. Eram cerca de 7 da noite quando o Cessna 421 descolou do aeroporto da Portela em Lisboa com destino ao Porto. A bordo iam Francisco Sá Carneiro, Senu, o ministro da Defesa Adelina Mar da Costa e a sua mulher, além do chefe do gabinete do primeiro-ministro e 2 pilotos. Eram as figuras da proa da direita portuguesa, os homens que estavam a tentar retirar o poder das mãos dos militares e devolvê-lo ao povo. Segundos depois da descolagem, o impensável aconteceu. O avião perdeu altitude, bateu em cabos de alta tensão e despenhou-se num bairro chamado Camarate. Não houve sobreviventes. Em poucos minutos, a esperança de uma nação transformou-se numa bola de fogo. O choque foi total, Portugal parou, as rádios silenciaram-se, as televisões entraram em emissão especial e o povo, incrédulo, percebeu que o seu líder tinha sido silenciado. Mas o silêncio mais perturbador veio depois. A versão oficial surgiu com uma rapidez suspeita. Foi um acidente. Dizia-se que o avião estava com excesso de peso ou que tinha havido uma falha técnica. No entanto, as provas ignoradas gritam o contrário. O rastro de combustível indicava que o avião estava a arder antes de bater nos cabos. Os relógios das vítimas pararam em tempos diferentes. E o mais grave, a pressa das autoridades em limpar os destroços e encerrar o caso. Parecia que o objetivo não era investigar, mas sim esconder. Camarate não foi um erro de pilotagem. Foi um trabalho de profissionais que sabiam exatamente quem estava naquele avião e o que a morte deles significaria para o futuro da nossa nação. A morte de Sá Carneiro e a Mar da Costa não foi apenas uma tragédia humana, foi um golpe de misericórdia na tentativa de reformar o sistema de forma rápida e profunda. A AD perdeu o seu motor e Portugal perdeu a oportunidade de ter o seu Reagan ou a sua Thatcher. Um líder de convicções inabaláveis que não tinha medo de enfrentar os fantasmas do passado. O próximo capítulo é exclusivo dos Viriatos. Só por entrares no Viriatis, o nosso clube digital, e te tornares um Viriato, já tens acesso a uma montanha de conteúdos gratuitos, cursos, artigos de jornal, e-books, chats e muito mais, onde todos os Viriatos discutem a realidade sem filtros e sem censura. Mas para quem quer o pacote completo com as versões estendidas dos meus vídeos, todas as lives, e sim, temos lives todos os dias, de 8 criadores de conteúdo diferentes, acesso total a todos os cursos e e-books e muito mais, a assinatura, o teu bilhete de identidade nesta resistência. E porque eu quero que estejas lá connosco, usa o código de Sousa Viegas para garantires 10% de desconto na tua assinatura. Não fiquem apenas à superfície, tornem-se um Viriato hoje e venham fazer parte em viriatis.pt/de Sousa Viegas.
É o primeiro link na descrição. Francisco Sá Carneiro não foi apenas um primeiro-ministro que morreu num desastre aéreo. Ele foi a personificação de um Portugal que poderia ter sido e não deixaram ser. Ele provou que a direita não precisa de pedir licença para existir, nem se de esconder atrás de eufemismos para defender a liberdade, a propriedade e a família. Ele rasgou a página do conformismo e mostrou que a política, quando feita com verdade e coragem, é a arma mais poderosa contra qualquer sistema instalado. O legado de Sá Carneiro não está apenas nas estátuas ou nos nomes de aeroportos. Está na coragem de quem recusa a hipocrisia e prefere cair de pé do que viver de joelhos perante o politicamente correto. Ele foi o líder que enfrentou generais, que assumiu os seus amores e que, acima de tudo, amou Portugal mais do que o seu próprio poder. Camarate pode ter silenciado a sua voz, mas a sua integridade continua a ser o padrão pelo qual todos os líderes que se dizem de direita deveriam ser medidos. Se este vídeo te ajudou a perceber quem foi realmente o Furacão do Norte e a importância de nunca aceitarmos a história oficial sem questionar, já sabes o que tens de fazer. Deixa o teu like, subscreve ao canal e carrega no sininho para não perderes as próximas páginas rasgadas. Partilha este vídeo com quem ainda acredita que Camarate foi um infeliz acaso e segue-nos nas redes sociais porque a luta pela verdade não acaba aqui. Mas aqui a conversa continua sem filtros e com a verdade em cima da mesa. Esta foi mais uma página rasgada da história da humanidade, onde provamos que podem derrubar o avião, mas nunca conseguirão apagar o rastro de luz que foi Sá Carneiro.